esse giro de notícias, como eu falei, trazendo mulheres inspiradoras para o meio dia em Brasília, mulheres de verdade, mulheres que estão no fronte, atuando em prol da sociedade, atuando em prol de outras mulheres. E agora, com a Roberta Abdanu, a Roberta que, inclusive, tem atuado muito em pautas voltadas para a equidade de gênero no Nepal e auxiliado mulheres refugiadas, pessoas refugiadas da guerra da Ucrânia, e ela está aqui com a gente para conversar sobre essas pautas. Tudo bem, Roberta? Oi, Kis, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer revê-la novamente, estar ao lado de mulheres tão incríveis. Eu que agradeço, Roberta. Eu não podia fazer o Meio Dia em Brasília hoje sem a sua participação, viu? Eu que sempre vejo os seus relatos, inclusive você fez um relato recentemente para a revista Cruzoé, na data em que foi marcado um ano da guerra da Ucrânia, você trouxe relatos aí sobre a situação dos refugiados, sobre a situação da guerra, sobre a situação de crianças. E antes da gente começar a falar sobre esse trabalho de equidade de gênero, Roberta, como é que está a situação lá da guerra? Como é que estão os refugiados nessa situação aí que é de calamidade, que traz para a gente remete a uma situação muito triste, né? Sim, com certeza, Kis. Então, o mundo todo está enfrentando, né, uma série de crises humanitárias, com conflitos armados, mudanças climáticas, né? A própria ONU, né, divulgou recentemente que mais de 300 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária. A guerra da Ucrânia é algo sem precedentes também, né? Em menos de um ano, completou agora um ano. Eu estava lá na fronteira, completou dia 24, um ano de guerra. E também a gente tem a questão do próprio Afeganistão, que é onde eu também, né, atuo em Brasília com um projeto com as juízas magistradas afegãs pelo She Institute. Então, e é uma série de conflitos, né, violentos, deslocamento forçado, migração, que afetam a humanidade, mas elas afetam desproporcionadamente mulheres e meninas. Isso a gente vê em todos os conflitos. Na Ucrânia não é diferente, no Afeganistão não é diferente, as questões climáticas aqui no Nepal também, que afetam, né, e também diversas violações que existem aqui afetam mulheres e meninas. Na Ucrânia, agora recentemente, os abrigos onde eu atuo, junto com a V-Volunteer, né, que tem se destacado muito nessa atuação em resposta a conflitos e, enfim, crises humanitárias, onde também a maioria das voluntárias que estavam comigo também, todas mulheres, né? Isso a gente mostra também esse protagonismo, né? Essa sensibilidade e essa sororidade junto com outras mulheres. Da guerra da Ucrânia, 99% praticamente dos abrigos onde nós atuamos são mulheres, crianças, né? Então, e é muito complexo essa realidade de tornar as mulheres desses conflitos sempre as mais vulneráveis, né? Roberta, e por que você avalia que as mulheres elas acabam sendo as mais atingidas com esses conflitos armados? Então, já existe uma certa desigualdade, eu acho que no mundo inteiro, né, de gênero. Então, muitas delas têm menos acesso a recursos naturais, à educação. Isso é muito comum aqui no Nepal, por exemplo. Hoje, nas grandes cidades aqui, nas maiores aqui em Katmandu, onde eu estou, essa realidade tem mudado. Então, tem mais meninas na escola, mas ainda em vilarejos ou lugares assim, a gente sempre vê uma falta de adesão, né, das meninas, porque muitas acabam indo, enfim, trabalhar com a mãe, muitas vezes em casas de pessoas, né, como funcionárias locais, enfim, e diversos outros, enfim, falta de recursos que muitas têm nesse acesso. Assim como também na questão da Ucrânia, né, muitas mulheres ali que tinham o seu trabalho e de repente, de uma hora para outra, devido a um conflito, teve que deixar. Então, são várias questões e está muito também enraizada próprias políticas públicas dos países, né, gente? Estou falando de um modo contextualizado, mas de um modo, assim, geral, essa questão também influencia muito. A falta de políticas públicas nessa inclusão de equidade de gênero, ela é muito pertinente. Inclusive, tá uma das últimas pesquisas, né,
demonstrou que se continuar da forma que está, sem iniciativas e sem mais participação da comunidade internacional, vai levar 300 anos para atingir a equidade de gênero no mundo, né? É algo, enfim, absurdo. De fato é algo absurdo, Roberta. Roberta, um ponto também que me chamou muita atenção, eu até vi reportagens recentes, sobre as crianças. Como é que essas mulheres que são mães têm lidado com essa questão da, da maternidade na guerra? Porque eu acho que é um grande desafio agora, né? Lidar com o psicológico dos seus filhos, tratar o próprio psicológico, muitas delas perderam seus filhos. Como é que é isso? Sim, não, isso com certeza. É algo muito preocupante, né? Tanto que uma das maiores preocupações é quando chega toda essa adaptação, porque imagina, sobretudo quando é em um contexto de conflito armado, de mudanças climáticas, que tem um deslocamento forçado, né? A migração, então já tem esse trauma, já tem aquele trauma da perda do lugar de onde essa pessoa pertence. Ainda mais quando se perde algum membro, né, da família, algum filho, ou então que tira o direito desse filho, potencializa ainda mais esse tipo de sofrimento, né? Então, é muito importante que nessas respostas, sobretudo enfim, de refugiados, de imigrantes, tenha todo esse apoio, né, psicossocial, que seja um sistema como integrado também, né, de pensar nessa questão na adaptação, porque aí, se a criança mudou com a mãe, enfim, para outro país, ou se deslocou, por muito tempo ela ficou também sem escola, é muito difícil essa adaptação, por exemplo, o caso também de tantos afegãos, né, que se beneficiaram do visto humanitário e vão para o Brasil, a gente vê no dia a dia que tem um desafio muito grande com a questão do idioma. Então, para as crianças também adaptarem. Enfim, então é uma série, digamos assim, além dessa perda daquele lugar que a pessoa pertence, tem toda essa adaptação ao contexto atual. E sem contar que existe também muito preconceito, muitas violações. Um dado assim interessante e muito triste também, que aqui no Nepal, por exemplo, é um dos 24 países no mundo onde a mulher sozinha não consegue passar a nacionalidade para o filho. Então, assim, se é monoparental, se o pai não consegue estar presente, quando ela for registrar a criança, essa criança não pode ser registrada. Então, é algo muito preocupante. É um trabalho que envolve também muito advocacy, as questões, né? Isso enfim, e se for pensar, né, de tantos países do mundo, isso não é possível, né? A gente vê onde está a raiz de todo o problema, do quanto é importante também investir cada vez mais nesses países onde tem tantas violências para a equidade de gênero, né? Para começar desde do começo. Eu acho que a educação é a raiz, né, de tudo, é o começo de tudo. E desde enfim, que a criança está aí na escola, é sempre importante ir plantando uma sementinha para ir demonstrando essa importância, sabe, na equidade de gênero. Aqui nós fazemos um projeto assim na escola também, sobre equidade de gênero, que é algo crucial para a comunidade. Perfeito. Roberta, mais uma informação que eu quero. A Roberta, inclusive, eu falei logo no começo da nossa entrevista, ela faz um trabalho no Nepal também, voltado para a equidade de gênero junto às mulheres e também junto à comunidade como um todo, né, Roberta? Que é um trabalho bem relevante, que a gente sabe dos desafios. Se no Brasil a gente tem muitos desafios ainda a serem ultrapassados, eu imagino que no Nepal os desafios são 3 vezes maiores. É isso mesmo, Roberta? Como é que está isso aí? Com certeza. Não, aqui com certeza é muito desafiador essa questão. Temos pontos positivos de ser um país, né, apesar de estar exposto a mudanças climáticas, mas é um país mais seguro, digamos assim, no âmbito de criminalidade. Então, assim, mas essa questão ainda de não ter políticas públicas que beneficiam mais as mulheres é muito complicado. Mas isso mesmo em muitos países que existem, a gente sabe que até mesmo a questão em diversos países, a questão salarial, né? Mesmo em países super desenvolvidos, a gente presencia isso, né? O Afeganistão, por exemplo, agora, que é um dado assim
também muito preocupante para a gente tem cada vez mais se esforçado com o She Institute, onde eu atuo com as juízas afegãs, que são, juntamente comigo, cofundadoras, né, e que é financiado pelo MJ Alves e Burri Advocacy. A gente investe muito nessa questão, nessa pauta de gênero, da importância da equidade e trazendo também o próprio storytelling dessas juízas afegãs que tiveram seus direitos violados pelo fato também de serem mulheres, né, de uma sociedade, não, quando teve a retomada, né, do Talibã, não as aceitarem mais ali. E recentemente teve um decreto do Talibã que nem nas ONGs e enfim, nas organizações internacionais que estão atuando ali no Afeganistão pode mulher. Ou seja, como que as mulheres ali, que é a maioria que precisa de ajuda, né? O Afeganistão está vivendo agora uma insegurança alimentar absurda. Mulheres vendendo filhos, tentando a qualquer custo, né, sair dali, muitas sendo ameaçadas ou mesmo torturadas, enfim, mortas. E para quem às vezes muitas vezes precisa de ter um apoio, isso é muito importante, né, de uma mulher apoiar a outra, sobretudo numa equipe. E agora com esse decreto, enfim, já é decreto de fechar a universidade, escolas, e agora esse também, né, que era ainda um ponto positivo que tinha ficado, agora isso também se perdeu. Roberta, você que está aí no front, aí, como voluntária, atuando junto às mulheres nessas situações de guerra e crises humanitárias, tem algum relato, alguma história que você quer compartilhar com a gente que te chamou a atenção de uma mulher que está nesse meio, que está sendo submetida a uma situação talvez de abuso, até estupro? A gente sabe que isso é comum nessas situações de guerra e de crises humanitárias. Sim, não, essa situação de violentação, enfim, estupros, infelizmente, a mulher, muitas vezes, ela é usada como arma de guerra, né? Eu sempre falo isso. E não existe gênero, não existe o que a gente chama de gênero neutro para quando se trata de crises humanitárias, né? Porque as mulheres sempre sofrem mais. E tem sim, inclusive, assim, muitos relatos desse tipo de abuso, até por parte de quem perpetua um conflito, quem está ali lutando, né, contra. Então, a gente sabe de diversos abusos também que ocorrem dentro de algumas organizações também que estão ali para defender. A gente sabe de diversos escândalos que teve com operações de paz, enfim, da própria ONU envolvendo. Inclusive, isso eu cheguei a responder alguma dessas questões, assim, na época que eu estava um tempo na fronteira do Líbano com a Síria, né? Mas algo assim que tem me marcado recentemente com o meu trabalho lá com a V-Volunteer na Ucrânia, o quanto tem mulheres também idosas saindo dessas crises. É um pouco distinto de outras, comparando com outras crises. Mulheres que viveram ali, que tiveram seu protagonismo, enfim, a vida toda no lugar onde ela plantava, onde ela produzia tudo, e de repente, por causa de uma guerra, teve que sair. Então, eu escutei de muitas mulheres relembrando do passado delas, também dos desafios delas na época da União Soviética, onde muitas também foram violentadas, né? É muito importante, isso eu sempre reforço, que na época que a União Soviética, né, que a Ucrânia fazia parte, foi, sem dúvida, uma das maiores crises, né, humanitárias do mundo, onde mais morreram pessoas por causa da fome e onde mais teve um número enorme, né, de estupros contra essas mulheres. Então, elas já tinham vivenciado isso, mas continuaram naquele lugar ali, lutaram para pertencer ali, mas aí, de repente, vem essa guerra agora e as fazem deslocar. Então, tem essa senhora chamada Halina, que ficou muito querida, assim, pra gente da equipe da VV, que ela tem 87 anos, ela estava na região de Donetsk, na Ucrânia, e ela saiu de lá com a bisneta e com a neta, e está num dos abrigos que a gente atua na Polônia. E uma das coisas que ela me contou foi isso, de todos esses desafios que ela conseguiu passar, esperava ter né, morrer na terra dela, ela falava isso, ela queria estar ali na cidade, chama Krematorsk, ficou muito gravado assim para mim esse nome, mas que o que mais entristece ela, além, obviamente, dessa guerra, do que tem acontecido,
é que ela sabe que o tempo de guerra que vai ter e o tempo de vida dela, ela não vai conseguir voltar para a terra dela, né? E nem recuperar as pessoas que ela perdeu com essa guerra. E nem aquela luta que ela tinha anteriormente, que ela inclusive era enfermeira socorrista na época, foi em vão. Então é muito difícil ouvir isso, né? A gente está atuando e ver essa realidade. Então, enfim, essa é uma das mais assim recentes que eu posso compartilhar com você. E obviamente, assim, eu acho que das afegãs é algo que a gente também sempre tem que dar uma atenção muito especial, porque é algo também, né? Era uma luta, elas lutaram, essas afegãs agora, né, que eu atuo, por 20 anos elas conseguiram manter aqueles direitos ali. Então, ser magistrada lá é um sinônimo de muita vitória, de muito orgulho, e de repente, de uma hora para outra, isso tudo se perde, né? Então, eu escuto muito isso, né, das mulheres ou de pessoas que se deslocaram e estão no lugar. Então, todo aquele esforço que eu tinha, né, tudo aquilo foi em vão. Então, eu cuidar tanto, enfim, daquele lugar e, enfim, isso exacerbado pelas perdas, né? Porque tem a perda, né, como eu falei anteriormente, tanto do pertencimento daquele lugar, né, mas também a perda até mesmo de identidade que isso acontece no lugar, porque é sempre difícil adaptar a outra realidade. Perfeito. Roberta, a gente tem uma pergunta aqui. Essa pergunta seria para encerrar, mas a Silvia tem uma dúvida que eu acho que é interessante colocar aqui para você. Ela perguntou: o que te levou a ir para esses países? Então, é interessante. Olha, eu sempre, assim, para explicar como começou o meu trabalho humanitário, enfim, voluntário, digamos que a minha trajetória, tanto acadêmica, profissional, sempre foi pautada para questões humanitárias. Eu cresci fazendo voluntariado com meus pais, né? Então, desde pequenininha, eu acompanhava minha mãe em asilo, em orfanatos, em centros onde tinham pessoas também discriminadas por causa do HIV, enfim, diversos outros projetos, assim, também. Então, desde que eu me aprofundei mais em outros voluntariados, como, enfim, países da África, Oriente Médio, isso foi moldando muito as minhas perspectivas, né? Até falando academicamente também, o que seria minha área de pesquisa. Uma das minhas áreas de pesquisa, por exemplo, de mestrado, e envolve a questão de conflito armado, né? Foi exatamente crianças que eram recrutadas por grupos armados, com fator gênero também. Então, eu fiz um mestrado em Direito Internacional Humanitário, que também, obviamente, me abriu muito mais caminhos para poder atuar nesses lugares de crises humanitárias, obviamente. E então eu acredito que é isso. Sempre para mim foi muito claro com que eu sempre acreditei, porque a gente sabe que a gente não consegue, né, salvar mas poder contribuir de alguma forma com o nosso trabalho, com estratégias para aliviar de certa forma esse sofrimento humano, e isso é muito importante. Muitas vezes eu relato assim quando me perguntam isso. Um caso muito específico que também me alertou muito para estar nesses países. Eu atuava como acadêmica no Conselho de Segurança da ONU, né, há alguns anos atrás, e eu participei de uma reunião sobre uma resolução devido a um ataque de arma química, né, na Síria. Essa resolução era para investigar esses crimes, né, contra a humanidade, crimes de guerra, e sobre o possível financiamento da Rússia, né, para o governo sírio com essas armas químicas. E essas armas químicas, usado em conflito, ela é para civil, né, é para matar civil, não é para ser outro combatente, não tem outra justificativa. Mas além de civil, quem mais morre, né, quando acontece esse tipo de ataque são crianças, porque até os 8 aninhos de idade, o pulmão não está formado, então elas, né, morrem asfixiadas. Então eu me lembro muito bem de estar no Conselho de Segurança acompanhando, né, essa reunião foi de emergência, enfim, muito importante, e por causa de tanto conflito de interesse, né, essa resolução para uma investigação e intervenção
foi vetada. Então, comecei a me questionar, por que eu estou nesses espaços? Claro que é muito importante também, né, tá no headquarters, mas sendo que aqui sempre vai ter esse conflito de interesse, sempre essas pessoas, esses principais 5 potências, né, que são membros permanentes do Conselho de Segurança, muitas decisões vão estar na mão deles. Então, eu prefiro estar em campo, do lado daquelas pessoas que estão sofrendo junto, podendo contribuir, né, de alguma forma, seja no âmbito de conflito, ou seja no âmbito de algum desastre natural. Então, vem muito disso, assim, acho que foi moldando, né, minha jornada no contexto humanitário. Perfeito, Roberta. Muita gente elogiando o seu trabalho aqui. A gente tem o Mauro, é Mauro? É Robson? Robson falou assim: parabéns, Roberta, trabalho nobre e necessário. Falando da sua atuação aqui. A Marina Machado botou: Roberta é uma pessoa incrível e maravilhosa, faz um trabalho muito importante em todos os projetos e ações que se envolve. Parabéns. Então, muita gente falando aqui no chat, eu não consigo ver todos os comentários, mas assim, tem muita gente que comentou logo acima também. Roberta, obrigada pela gentileza, obrigada especialmente por representar a gente, nós, enquanto mulheres. Eu vi um levantamento também que disse que a maioria das voluntárias na guerra da Ucrânia são mulheres, então a gente já tem aí um dado relevante em relação a isso. A mulher tende a humanizar mais as relações, isso é um fato, e a gente vê também, a gente tem esse retrato aí com você aqui no programa, trazendo relatos de outras mulheres, de pessoas que estão na guerra, especialmente os refugiados, informações sobre a quantidade de refugiados e informando que a maioria, inclusive, são mulheres. Isso é bom a gente saber para ter a noção de o que passa fora do país, né? E quais são os trabalhos que são feitos em prol de outras mulheres ao redor do mundo. Obrigada pela gentileza, Roberta. Obrigada por vir ao Meio Dia em Brasília. Muito obrigada.